pessoal, tudo beleza? Então hoje vamos continuar aí no capítulo 5, vamos fazer o exemplo 2. Tá? No exemplo 2, forças não alinhadas numa lata de biscoito. Tá? Como referência aí, como sempre, o David Hadley. Nesse caso, a edição 10. Na vista superior da figura 5.4a, uma lata de biscoito de 2 kg é acelerada a 3 metros por segundo ao quadrado, na orientação definida por A. Em uma superfície horizontal sem atrito. A aceleração é causada por 3 forças horizontais, nas quais apenas 2 são mostradas, que é F1 de módulo 10 N e F2 de módulo 20 N. Qual é a terceira força, F3, na notação dos vetores unitários e na notação do módulo ângulo? Tá? Então vamos lá. Qual que é o procedimento? O procedimento é aplicar a segunda lei de Newton, onde diz que a força resultante tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a soma desses 3 vetores tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Naturalmente, aqui, vocês podem ver que a força F1 e a aceleração não estão sobre um determinado eixo. Então, elas terão componentes na direção do eixo x e componentes na direção do eixo y. Enquanto que a força F2 está sobre o eixo y. Então, ela só tem componente na direção do eixo y. Isso significa que a gente tem que separar o problema em duas partes. Uma parte sobre o eixo x e uma parte sobre o eixo y, em duas equações. Então, vamos pegar a componente x para o eixo x. Então, a força resultante nesse caso, quem que vai ser? Tá? Força resultante ao longo do eixo x vai ser a componente da aceleração ao longo do eixo x. Vamos pegar a canetinha aqui. Vai ter uma componente da aceleração para cá, que nós vamos chamar de AX, tá? E vai ter uma componente da força F1 para cá, que nós vamos chamar de F1 na direção X, certo? Agora, quem que é a resultante, então? A resultante vai ser a componente F3x, que a gente não sabe o valor dela nem o sinal, tá? Menos, quem está em sentido contrário, F1x, tá? E se tivesse aqui uma componente F2x, menos ou mais a componente F2x. Nesse caso, ela é zero, não precisaria nem ter colocado ela aqui. E isso é igual a massa vezes a aceleração no eixo x. Então, ó, as 3 forças que a gente sabe que estão atuando, que é a F3, a Fx está em sentido contrário, menos a F2x, que a gente não sabe se é mais ou menos, também não faz diferença, porque ela é igual a zero, tá? Então, já vou pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar a caneta aqui, e vamos colocar esse cara aqui igual a zero, não precisaria nem ter colocado ele aqui, é só para vocês saberem que se tivesse a componente F2, a gente colocaria ela desta forma, tá? E isso é igual a massa vezes a aceleração em x. Quem que é o F3x? A gente não sabe, então deixa ele aqui. Quem que é o F1x? O F1x, ó, ele está adjacente ao ângulo, ó, próximo ao ângulo. Toda vez que é adjacente, vai ser o F1 vezes o cosseno do ângulo. Toda vez que estiver adjacente. Então, F3 menos F1 cosseno de 30. E a aceleração em x também está adjacente ao ângulo. Então, é massa vezes aceleração vezes o cosseno desse ângulo aqui, que é o adjacente. Então, cosseno de 50. Agora eu vou isolar o F3, que é a componente que a gente quer. Então, o F3 vai ficar menos 10 cosseno de 30, 2 vezes 3 vezes cosseno de 50. Calculando o F3x, nós vamos encontrar 12,5 newtons na direção x positivo. Então, essa é a componente na direção x. Vamos agora para a componente na direção y. No eixo y, a gente vai proceder da mesma maneira. Só que agora, quem são as componentes em y? Deixa eu pegar a caneta. Vamos pegar outra cor aqui. Deixa eu pegar a caneta azul. Coisa. Esse aqui não funciona direito, esse botão. Azul. E ó, do mesmo jeito que tem uma componente AX para a direita, vai ter uma componente da aceleração apontando para cima, que é a componente
a y, tá? Vetorzinho aqui, faltou o vetorzinho. E essa componente F1 aqui, essa força F1 tem uma componente F1y para baixo, certo? Naturalmente, se a componente aqui, ó, na direção x, F1x, era cosseno de 30, a componente na direção y vai ser seno de 30. Do mesmo jeito, a aceleração aqui, ó, em x, a componente não era a cosseno de 50, a componente em y vai ser a seno. Então, a força resultante vai ser F3y menos F1y, porque menos, ó, o lado positivo do eixo y para cima, o lado negativo para baixo. Então, F3y que a gente não sabe, menos o F1y que está para baixo, mais o F2y que está para cima, igual a massa vezes a aceleração em y. E agora a gente substitui as componentes. Então, vai ficar F3y menos F1 seno de 30, ó o seno aparecendo aqui, mais o F2. O F2 está todo sobre o eixo y, então ele é apenas F2, e MA seno de 50. Substituindo os valores, a gente tem F3 menos 10 seno de 30 mais 20, igual a 2 vezes 3 seno de 50. Faz o cálculo e vocês vão encontrar F3y igual a menos 10,4 na direção y. Menos 10, o que significa ser menos 10 na direção y? Menos 10 que vai estar para baixo, né, para o lado negativo. Então, para eu escrever em termos de notação de vetores unitários, o F3 vai ser quem? F3 vetor, perceba aqui o vetor, é igual a F3 na direção i, mais o F3 na direção j. Quem que é o F3 na direção i? É o 12,5. Quem que é o F3 na direção j? Menos 10,4. Substitui esses valores e a gente tem então F3, 12,5 newtons na direção I, menos 10,4 na direção J. Então, fizemos já na notação de vetores unitários. Agora falta o módulo e o ângulo. O módulo, basta calcular a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado. Então, vai ficar F3 é igual a 12,5 ao quadrado mais 10,4 ao quadrado. Faz esse cálculo. O módulo é 16 newtons. E o ângulo é sempre tangente a menos 1 da componente y dividido pela componente x. Tá? Então, o θ, nesse caso, você vai jogar aí na calculadora, dar aquele pause e fazer o cálculo aí, você vai encontrar θ igual a menos 40 graus. Tá? Então, esse é um exemplo já que usa bastante o conceito que vocês aprenderam lá no capítulo de vetores, certo? Abraço, vejo vocês no próximo exemplo.